Olá, a paz do Senhor para todos. Aqui que vos fala é o pastor Lucenildo, da Igreja Plenitude do Poder de Deus. Eu te convido a você abrir a tua Bíblia Sagrada junto com a minha, aqui no livro de Dr. Lucas, capítulo de número 7, e o verso que nós iremos ler para nós fazer uma plena meditação se encontra aqui no verso de número 11 até o verso de número 17 para nossa pequena meditação nesta tarde, que nos diz assim a palavra de Deus. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto da porta da cidade, ia saindo um enterro. Um defunto era filho único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chores. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Amém? Somente estes versículos da palavra de Deus para nossa meditação nesta tarde. Você que me ouviu fazendo esta leitura nesta tarde, creio eu que você entendeu muito bem o que aconteceu no meio desta história, no qual nos diz claramente a palavra de Deus, falando de um acontecimento daquilo que aconteceu com uma mulher, no qual aquela mulher ela se encontrava-se desesperada porque ela tinha perdido algo muito de valor que ela achava que ela nunca iria perder. E a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela era uma mulher viúva.
no qual ela tinha perdido o seu esposo. E nos diz a história, meu amado e minha amada, que quando Jesus ele estava naquela cidade chamada Naim, a Bíblia nos diz que quando Jesus se aproximava-se ali no meio daquela cidade, os discípulos lhe acompanhavam e também uma grande multidão. Nos diz a história que um enterro se aproximava-se adiante de Jesus na cidade de Naim. E a Bíblia nos diz, meu amado e minha amada, que quando Jesus ele avistou, ele viu aquele jovem sendo carregado no caixão, junto com a sua mãe e junto com aquela multidão que lhe acompanhava, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele teve uma íntima compaixão pelaquela mãe que estava totalmente desesperada, sem saber o que fazer ali naquela época, no qual ela tinha acabado de perder o seu marido. E a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela era uma mulher viúva. Agora já vem o desespero daquela mulher, sofrendo pela perda de um único filho que ela tinha ali. E nos diz a história que quando Jesus ele viu o desespero daquela mãe aflita, chorando desesperadamente, Jesus chegou adiante dela e falou assim para ela: mulher, eu te digo, não chores. Quem sabe até que aquela mulher começou a olhar para Jesus e creio eu que ela já começou a dizer assim: peraí, quem é este homem que está vendo o meu sofrimento? Perdi já meu esposo há uns tempos atrás e agora já perdi o meu único filho que eu tinha de herança e agora eu estou aqui desesperada, sofrendo com aquela dor no meu coração, com aquele aperto, e agora chega esse homem que não sei de onde ele veio, nem sei de onde ele é, e fica pedindo para eu não chorar? Mas o que está acontecendo? E a Bíblia nos diz, meu amado e minha amada, a partir do momento que Jesus falou assim para ela: não chores, porque já estava chegando a solução para o seu problema. Aí eu te pergunto nessa tarde, qual o tipo de problema que Deus ele não tem poder para resolver sobre a tua vida aqui neste lugar, nessa tarde? São vários problemas que você colocou nas mãos de Deus e até hoje você não viu ainda algo acontecer para com que este problema ele viesse a ser resolvido, no qual você colocou nas mãos de Deus e até hoje você não recebeu a tua vitória. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa tarde, que tem um tema para esta leitura nessa tarde: desespero de uma mãe aflita. Eu não sei se nessa tarde tem alguma mãe que está aí neste momento desesperada com seu filho, que está lidando muita dor de cabeça, que está nas drogas, ou está praticando algo de que você já chegou adiante dele, já lhe deu conselhos, que até hoje ele não acatou esse conselho de você e ainda continua praticando aquilo que é mal
perante os seus olhos e perante os olhos de Deus. Mas eu quero vos dizer uma coisa nessa tarde, que quando Jesus ele chegou diante daquela mãe e disse assim para ela: mulher, eu te digo, não chores. A Bíblia nos diz que ele somente tocou no caixão e disse assim: moço, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia nos diz que a partir do momento que Jesus, ele usou a última palavra diante daquele moço, levanta-te, a Bíblia diz que aquele moço, ele começou a se assentar e começou a conversar com Jesus. Aquela mãe, ela ficou totalmente pasmada. Não só ela, mas também aquela grande multidão que lhe acompanhava, aquela grande multidão que acompanhava a Jesus e também os seus discípulos que andavam com Jesus ficaram totalmente pasmados e surpresos pelo milagre que Jesus operou. Eu quero vos dizer uma coisa nessa tarde, para você que está me ouvindo através deste vídeo, que o dono do milagre, ele se faz presente aqui nessa tarde na minha casa. Porque se ele não fizesse algo na tua vida, para ele provar que ele é Deus na tua vida nessa tarde, ele não me usaria, através desse texto que eu acabei de ler para você, acerca do desespero de uma mãe aflita, para restaurar uma grande esperança para você aqui neste lugar. E nos diz a Bíblia que aquela mãe, ela ficou totalmente feliz. Aquela mãe, ela ficou totalmente alegre por ela receber aquele grande milagre no qual Jesus ressuscitou o filho dela. Aí eu te pergunto nessa tarde, você ainda crê no milagre? Você ainda crê que Jesus ele tem poder para ressuscitar mortos? Aqueles que estão mortos aqui nessa tarde, você crê? Você acredita? Eu quero vos dizer que eu acredito no poder de Deus aqui nessa tarde. E nos diz a história que quando Jesus operou este milagre, ressuscitando o filho de uma viúva da cidade de Naim, a Bíblia diz que a fama dele se espalhou por toda aquela região. Louvado seja Deus! E aquelas pessoas começaram a glorificar a Deus, dizendo que Deus, ele visitou o seu povo. Olha só que coisa maravilhosa! Usando um homem de todo poder, de toda autoridade, para ressuscitar um moço que estava sendo carregado para ser sepultado no cemitério. Glória a Deus! Talvez você pode me dizer nessa tarde, pastor, foi uma história verídica naquilo que aconteceu, que Jesus, ele estava totalmente preparado para fazer aquele grande milagre na vida daquela mãe que estava aflita naquela cidade chamada Naim. Eu quero te dizer uma coisa, se você acreditar, se você passar a crer na palavra de Deus e nos seus profetas, nessa tarde, Deus tem grandes coisas para fazer e realizar nas nossas vidas aqui neste lugar. Você crê? Você acredita na palavra de Deus? Você acredita que ele está visitando você na tua casa hoje? Você crê? Então, se você crê nessa tarde, então, meu amado e minha amada, só é agora você esperar Deus operar esse milagre
na tua vida. Pastor, eu estou tão fraco espiritualmente. Eu estou tão fraca espiritualmente nessa tarde. Você está fraca? Você está fraco? Eu quero vos dizer uma coisa para você nessa tarde. Se você estiver fraco, ou se você estiver morto espiritualmente nessa tarde, vai ressuscitar. Você vai se ressuscitar nessa tarde. E você vai ser uma grande bênção de Deus nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Você acredita? Então aplauda Jesus Cristo. E eu quero orar por você nessa tarde. Porque foi esta palavra que o Espírito Santo de Deus, ele tocou na tábua do meu coração para me transmitir ao teu coração nessa tarde. Porque ainda há uma esperança para uma árvore que for cortada aqui nessa tarde. Você sabe por quê? Ainda há uma esperança para esta árvore? Porque se tiver raízes lá embaixo, ao cheiro das águas, brotará. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eu te agradeço por esta palavra, por esta mensagem, nessa tarde, com o tema desespero de uma mãe aflita. Meu Deus, aquela mulher recebeu um grande milagre sobre a sua vida. Meu Pai amado, Jesus operou um grande milagre na vida daquela mulher que estava totalmente desesperada pela perda do seu único filho. Deus maravilhoso, abençoe também esta mãe que está neste momento aflita na sua casa, porque está passando por um momento muito difícil, meu Pai. Mas eu creio que através desta humilde oração, o Senhor está entrando em muitos lares nessa tarde para dar vitória a uma mãe que está aflita. Jesus, muito obrigado por essa rica oportunidade. No teu nome é o que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no teu coração do seu amado irmão, pastor Lucenildo Marcolino da Silva, da Igreja Plenitude do Poder de Deus. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.